Hi there! How are you doing? I'm Professor Paulo Lúcio, and I'm very happy to be your English teacher now. In this lesson, we'll discuss a very interesting topic which is part of the first quarter of Phase 8. Let's get started then! No primeiro bimestre, nós vamos bater um papo sobre o gênero discursivo notícia. Você vai ver como as notícias são estruturadas, qual a importância de sua apresentação visual, a importância do título e como este gênero está relacionado com a nossa vida. Agora, o que são notícias? As notícias são formas de transmitir informações que consideramos importantes e essas notícias podem tratar de assuntos variados como política, esportes, turismo e entretenimento, assim, cinema, televisão e assim por diante. Elas também podem ser sobre fatos relacionados ao local em que vivemos, como trânsito, previsão do tempo e até atos de violência. Os textos que são escritos para dar notícias têm que apresentar informações, certo? Pois é. Por isso, eles são chamados de informativos. É porque uma notícia apresenta informações relacionadas ao nosso cotidiano. Só que não são informações velhas, não. Muitas vezes nós até falamos que lemos uma notícia fresquinha para dizer que é novidade, que as informações são novas. E sabe como se diz notícia em inglês? News. Preste atenção na pronúncia e repita comigo, ó. News. Conseguiu? News. E como é que escreve? Isso mesmo, news. É uma palavra que também significa novidade e que também é usada em português. Já viu quando as pessoas falam de fake news? Pois é, são notícias falsas. Temos que fugir delas. Para isso, devemos saber qual é a origem de cada notícia, em que jornal foi escrita. Se é um jornal confiável, tudo bem. A apresentação de uma notícia começa com seu título, isto é, a sua manchete. E como é que se diz manchete em inglês? Headline. Isso mesmo, headline. Uma headline vem sempre destacada com letras especiais que podem ser não só de tamanho diferente do resto do texto, como de fonte diferente, ou seja, a letra é desenhada de um jeito diferente. Cada jornal ou revista tem uma letra especial que ajuda a construir a identidade visual da publicação. Até mesmo a forma de espalhar o texto na página, ou seja, a maneira de diagramar a página é pensada para fortalecer essa identidade. Veja, em diferentes jornais, como a página pode ser diagramada de forma diferente. Observe as headlines. Nesta capa do Los Angeles Times, famoso jornal da Califórnia, vemos lá no alto a headline Kobe Bryant dies in crash, dizendo que o famoso jogador de basquete morreu num acidente. Olhando para a página inteira do jornal, percebemos que nenhuma outra manchete tem a fonte, a letra, maior do que a dessa manchete. Concluímos então que essa notícia sobre o jogador que morreu foi considerada a mais importante daquela edição. Observe agora duas capas de tabloides britânicos. Se você não sabe, tabloides são pequenos jornais sensacionalistas que são muito vendidos na Inglaterra. Você vê que na primeira página de cada um desses jornais existe a foto do casal Harry e Meghan. Conseguiu ver isso? O The Sun, que é o nome do jornal, ele coloca bem grande a headline Megxit, enquanto o Daily Mirror aposta numa headline maior, mais sensacionalista, They didn't even tell the Queen. Ambos colocaram como notícia mais importante a saída do casal da família real britânica, referindo-se ao fato como Megxit, nome criado ao juntar parte do nome da princesa Meghan à palavra exit, que quer dizer saída, e dizendo até
que eles não contaram a rainha. Agora que você já está ficando craque na leitura de manchetes de jornal, vamos começar a analisar as notícias usando duas técnicas, skimming e scanning. Mas o que são essas técnicas? São técnicas de leitura rápida que ajudam a ler melhor, entendendo o que interessa e ganhando tempo, sem precisar de ler o texto inteiro se não quisermos. São técnicas úteis principalmente para fazermos provas, pois muitas vezes temos tempo limitado e as questões são grandes. É bom sabermos como economizar tempo, não é? A primeira técnica, skimming, é uma leitura que busca entender a ideia geral do texto, enquanto a segunda, scanning, procura pequenos detalhes. Mas e se você não souber todas as palavras do texto? Na maioria das vezes não é necessário ler o texto inteiro para responder às perguntas de uma prova. Muitos detalhes são totalmente desnecessários. Se você sabe utilizar bem essas e outras técnicas de leitura, vai focar no que precisa para passar nas provas, para entender uma mensagem de um falante nativo, para compreender um anúncio e assim por diante. Vamos começar com a técnica skimming. Olhe para a imagem e leia o texto bem rapidinho. Não se preocupe com as palavras que você não conhece. Você terá 1 minuto para ler tudo. 1 minuto, tem que ser correndo mesmo, igual a Ayrton Senna. Você vai buscar entender o assunto principal do texto. Eu vou dar um tempinho agora, mas você pode pausar esse vídeo para ter um tempo maior. Mas lembre-se, não vale trapacear. Dê pausa por 1 minuto apenas. Pronto? Acabou o tempo, ok? Sobre o que a notícia está falando? Você conseguiu ver no geral? Você consegue resumir em poucas palavras sobre o que a notícia está falando? Se nesse 1 minuto você conseguiu ter a ideia que o texto está falando de um elefantinho que nasceu, teve que fazer uma cirurgia e sobreviveu, você acertou! Agora vamos passar para outra técnica que nós discutimos, a técnica chamada scanning. Veja o quadro de palavras interrogativas, question words, que normalmente são usadas para saber sobre uma notícia. Volte lá no texto e tente responder a uma pergunta com a palavra interrogativa who. Who is Nelson? Olhou lá? Descobriu quem é o Nelson? Olha no texto para descobrir. Também procure descobrir, aproveita que você já está olhando, who had complications? Viu lá quem teve complicações? Ainda não? Vou dar um tempinho para você olhar. Are you ready? Tá pronto? Well, se você respondeu que Nelson is a baby elephant, você acertou! Isso mesmo, Nelson é um elefantinho. Você sabe o que é baby, não sabe? Oh, cute. Oh, so cute. Oh, what a cute baby. Mas só que o Nelson não é um bebê humano, e sim um baby elephant. Partindo para outra pergunta que eu fiz, quem teve complicações? Você descobriu lá no texto que his mom experienced complications during labor. Quem é que teve complicações então? A mãe dele! E que tipo de complicações ela teve? Você viu lá a palavra labor. Labor quer dizer trabalho. Mas nesse caso específico é o trabalho de parto. É isso aí. Bom, agora que você já pegou o jeito, pode responder a outras perguntas sobre o texto. Vamos tentar responder sem olhar no dicionário? É importante você tentar deduzir o significado das palavras. As perguntas vão ajudar. Para cada pergunta, olhe bem rapidinho no texto, ache a resposta e escreva com
poucas palavras retiradas do texto. Não fique traduzindo. Você pode dar pausa no vídeo agora para responder as perguntas no caderno de orientações de estudo, se você quiser. Depois é só voltar para conferir com o que eu vou falar daqui a pouco. Se você preferir, você pode continuar assistindo e deixar para dar pausa se precisar depois de cada pergunta. Ok? Are you ready? E a pergunta número 1 é: Where was Nelson born? Se você olhasse num dicionário ou tradutor para tentar entender o significado da pergunta, veria que born quer dizer nascido. Será que ia ajudar de verdade? É que o verbo nascer em inglês é be born, que aqui está no passado, was born. A palavra interrogativa where serve para perguntarmos sobre lugares. Então, a pergunta é sobre onde o Nelson nasceu. O legal de praticar scanning é que tem que ser tudo muito rápido. Então, olhe lá no texto rapidinho para ver se tem o nome do lugar onde um elefante pode nascer. Vê lá. Já olhou? Achou? Isso, está lá na segunda linha. Viu que no final da primeira linha está escrito was born? Na segunda linha a frase continua dizendo at the Houston Zoo. Então onde é que nasceu o nosso baby elephant? No zoológico da cidade de Houston. Se você não sabe, Houston é uma cidade super famosa. É a cidade mais populosa do estado do Texas. Próxima pergunta. Why did Nelson begin hemorrhaging? Lembra para que serve o why? Para perguntar o motivo, isso mesmo. E o verbo hemorrhage parece com português, não parece? Na hora que fala nem tanto, mas na hora que você vê por escrito, né, parece bastante. Então, o que quer dizer essa pergunta? Quer dizer, por que o Nelson começou a ter hemorragia? Veja lá no texto, rapidamente, o que o pessoal do zoológico disse que aconteceu com o pobrezinho. Está lá no segundo parágrafo. Achou? Achou lá? Se você encontrou a expressão He had torn a vessel in his umbilical cord during birth, já pelas palavras cognatas dá para perceber que aconteceu algo com seu cordão umbilical. Mas o que será que é torn a vessel? Torn é o particípio passado de rasgar, romper. Então, ele rompeu um vaso do cordão umbilical durante o nascimento. A pergunta 3 é a seguinte: What happened to Nelson? Que quer dizer, o que aconteceu com o Nelson? Essa pergunta quer saber sobre o resultado da hemorragia do elefantinho. O que aconteceu? O que teve que ser feito? Bem depressa, olhe lá no texto novamente e me diga, o que precisou ser feito com aquele bebê elefante que estava sangrando tanto por causa do rompimento de um vaso do seu cordão umbilical? Achou lá no texto? Se procurarmos uma consequência do problema com o cordão umbilical, a informação deve estar logo depois. Viu lá? Ah, isso! Se você leu lá, rushed him into surgery, essa é a resposta. O que a equipe do zoológico fez com ele? Correu com o bichinho para... veja só, parece com português, para surgery. Surgery é o quê? Surgery é cirurgia. Mesmo que não pareça o jeito de escrever, você não acha que a pronúncia parece um pouquinho? Cirurgia, surgery, cirurgia, surgery. Não concorda? A penúltima pergunta é: How did the surgery go? Se começa com how, está perguntando como. E significa, como foi a cirurgia? Veja lá, a resposta está escrita logo na linha de baixo. The surgery went well. Que quer dizer que foi bem. Agora, preste atenção na última pergunta. When was Nelson reunited with his mother? Essa pergunta é muito fácil, não é? Pergunta when, quando, e as palavras são cognatas, parecem com o português.
Ela quer saber quando Nelson se reuniu à sua mãe. Ou seja, quando que o Nelson foi levado de novo para a presença da sua mãe. Já achou? Veja lá no terceiro parágrafo do texto, bem no final do terceiro parágrafo. Diz lá, Little Nelson was reunited with his mother Shanty shortly after. Você descobriu o nome da mãe do Nelson nessa frase? Descobriu? Viu lá? Isso mesmo, Shanty. Shanty é o nome dela. Diz a frase que ele se uniu novamente à mãe shortly after. E agora? Essa expressão não parece com o português. O que eu faço agora? Vi uma expressão que não parece com o português. Bom, você já deve ter visto a palavra after. After quer dizer o quê? Quer dizer depois. E shortly? Você não lembra da palavra short? Se a pessoa tem short hair, o meu não tá, né? O meu tá... Não, a pessoa tem short hair, tem cabelo curto. Então, quando pergunta aí no final, quando ele foi de volta para a mãe, podemos dizer que foi shortly after, ou seja, um tempo curto depois. O que quer dizer? Logo em seguida. Viu como é fácil descobrir o que as perguntas estão dizendo e localizar as respostas no texto? Nas suas orientações de estudo, você vai ler outras notícias, vai ver mais capas de jornais e vai descobrir como são compostas as headlines, que, como nós vimos, são os títulos das notícias. Vai até treinar a escrever algumas. E aposto que vai ficar curioso para saber os detalhes de cada notícia. I hope you've enjoyed to know that headlines summarize a whole news story and make us curious to read the full text. You've also learned you don't need to read every word in order to understand the text. Instead, you may use techniques of skimming and scanning to be able to read faster and more effectively. Also, don't forget the use of question words what, who, how, where, and when, which are basic in any news story. In your study guide, you'll find a lot more information, texts and exercises to help you improve your English. I hope you like everything. It was so great to be here with you. See you in the next quarter. Bye!